Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Em um dos bairros mais exclusivos de Manhattan, um renomado restaurante italiano brilhava com elegância e serviço impecável. Lustres de cristal refletiam uma luz suave sobre mesas impecavelmente postas, e o ar era permeado pelo delicioso aroma de massas frescas e molhos fervendo por horas. Todas as noites, clientes abastados vinham para um jantar requintado, esperando ser tratados com o máximo respeito. Naquela noite, um homem entrou no restaurante, vestido com simplicidade, mas com uma elegância natural. Seus movimentos eram calmos e precisos, seu sorriso discreto, porém acolhedor. À primeira vista, ele não chamaria a atenção, mas tinha um nome que ressoava no mundo todo, Jack Chan. Sob um pseudônimo para preservar seu anonimato, ele simplesmente queria desfrutar de uma refeição tranquila, longe dos holofotes e das multidões. Do outro lado da sala, Anthony, um jovem garçom ambicioso, porém arrogante, preparava a comida e distribuía os cardápios. Quando seu olhar encontrou o de Jack, ele viu apenas mais um cliente. Sem saber com quem estava lidando, permitiu-se um comentário sarcástico e condescendente, na esperança de impressionar os colegas. O que Anthony não sabia era que naquela noite sua arrogância encontraria a lendária calma e paciência de Jack Chan, e que esse simples encontro viraria sua vida de cabeça para baixo, forçando-o a entender que a arrogância pode custar muito caro quando você insulta o dono do restaurante. O restaurante estava movimentado naquela noite. Garçons circulavam entre as mesas com bandejas impecavelmente dispostas, enquanto os clientes conversavam tranquilamente, saboreando o ambiente refinado. Anthony, um jovem garçom de 25 anos, orgulhava-se de sua aparência e de sua capacidade de administrar o ambiente. Ele gostava de se considerar indispensável e, às vezes, um pouco superior aos seus clientes. Quando o homem entrou com um amigo, Anthony imediatamente notou sua postura calma e ereta. Mais um cliente pretensioso, pensou, sem ter a mínima noção de que estava lidando com Jack Chan. Adiantou-se com um sorriso irônico, fingindo polidez. Boa noite, senhor. O senhor veio para provar nossa massa, ou só para ficar bonito? Jack ergueu uma sobrancelha, surpreso com o tom, mas manteve-se educado. Ele simplesmente respondeu. Boa noite. Estamos aqui para um jantar tranquilo, obrigado. Anthony riu baixinho, como se quisesse mostrar a ela que estava no controle. Inclinou-se ligeiramente para a frente e disse em voz baixa, mas audível para os colegas. Você parece alguém que não conhece bem bons restaurantes. Talvez você devesse aprender um pouco antes de vir para cá. O amigo de Jack olhou para ele vermelho de vergonha e tentou acalmar Anthony. Acho que é melhor manter o profissionalismo. Mas Anthony, tomado pela sua arrogância, não lhe deu ouvidos. Continuou a distribuir os cardápios com um sorriso sarcástico, convencido de que estava sendo engraçado. O que ele não sabia era que cada palavra, cada gesto, lhe traria consequências de maneiras que ele jamais imaginara. Jack, fiel à sua natureza paciente e calma, simplesmente sorriu levemente e sentou-se à mesa. Seu olhar calmo revelava a inteligência e atenção silenciosa, observando cada detalhe da sala e de todos ao seu redor. Anthony, cego pela própria arrogância, não tinha consciência de que acabará de desencadear uma lição que jamais esqueceria. O jantar mal havia começado quando a arrogância de Anthony se tornou cada vez mais evidente. Cada gesto que ele fazia, cada sorriso irônico que ele exibia, parecia ter o objetivo de provocar Jack e sua amiga. Então, senhor, começou Anthony, colocando uma taça de vinho tinto na mesa, tem certeza de que sabe o que está comendo? Nossos pratos são para conhecedores, não para amadores. Jack, calmo como sempre, levantou a mão levemente para sinalizar que não queria conflito. Obrigado. Acho que vamos aproveitar a refeição, respondeu ele com voz calma, mas firme. O amigo de Jack, sentindo a tensão aumentando, tentou argumentar com ele mais uma vez. Anthony, por favor, seja um pouco mais respeitoso. Mas o garçom, tomado por seu próprio senso de superioridade, não lhe deu ouvidos. Inclinou-se para mais perto de Jack, como se sussurrasse uma verdade que acreditava ser esmagadora. Você parece alguém que nem deveria estar aqui. Eu me pergunto como você foi parar nessa mesa. Alguns clientes próximos trocaram olhares surpresos. A atmosfera no salão, antes refinada e pacífica, começava a ficar tensa. Os murmúrios dos outros garçons revelavam seu desconforto. Anthony, no entanto, não percebeu a gravidade de suas palavras. Jack, com um leve sorriso e uma calma inabalável, deixou as provocações passarem. Seus olhos brilhavam com inteligência e uma paciência quase sobrenatural. Ele sabia que a arrogância de Anthony acabaria saindo pela culatra,
mas esperou o momento perfeito para agir. Esse momento tenso foi apenas o prelúdio do que se tornaria uma lição memorável, não apenas para Anthony, mas para toda a equipe do restaurante. A simples arrogância de um garçom logo se chocaria com a realidade de um senhor silencioso, porém poderoso, de seus domínios. O jantar prosseguiu, mas o clima permaneceu tenso. Anthony continuou a servir os pratos com um sorriso irônico, ignorando os olhares constrangidos dos colegas e os murmúrios silenciosos dos clientes ao seu redor. Cada movimento parecia ter a intenção de provocar Jack, que, fiel à sua lendária calma, observava em silêncio. Quando o garçom trouxe o prato principal, ele não pôde deixar de fazer um comentário sarcástico. Espero que você realmente goste, afinal, nem todo mundo tem a oportunidade de saborear algo tão refinado. Jack ergueu uma sobrancelha levemente, mas não respondeu imediatamente. Deixou o insulto pairar no ar, fazendo Anthony acreditar que havia conquistado uma pequena vitória. Mas por dentro, Jack analisava cada movimento do garçom, cada expressão em seu rosto, com infinita paciência. O amigo de Jack, vendo a grosseria flagrante, sussurrou: "Não entendo como alguém pode ser tão arrogante." Anthony, confiante, respondeu com um sorriso presunçoso: "Bem, algumas pessoas precisam aprender seu lugar." Foi então que um silêncio quase elétrico se instalou no salão. Os clientes próximos que haviam presenciado a conversa trocaram olhares perplexos. A arrogância de Anthony não era mais apenas um defeito pessoal, estava começando a se tornar um constrangimento para todo o restaurante. Jack respirou fundo. Sabia que se aproximava o momento em que Anthony teria que encarar a verdade. O garçom, cego por seu senso de superioridade, ainda não tinha a mínima noção de que o homem que ele tentava menosprezar não era apenas mais um cliente. Ele era o dono de restaurante, uma lenda mundial, conhecido por sua paciência e sua capacidade de transformar qualquer situação em uma lição memorável. A calma aparente de Jack mascarava uma decisão silenciosa. Ele deixaria Anthony afundar ainda mais em sua arrogância antes de revelar a verdade. E quando a verdade viesse à tona, Anthony não teria escapatória. Anthony permaneceu ao lado da mesa com a arrogância intacta. Acreditava ter a situação sob controle, pensando que Jack Chan era apenas um cliente comum, talvez um turista um tanto ingênuo. Mal sabia ele que a lição que estava prestes a receber ficaria gravada em sua memória para sempre. Enquanto ele colocava a sobremesa, Jack calmamente colocou a mão na mesa e disse, com uma voz firme mas gentil: "Anthony, acho que você está esquecendo algo importante." O garçom franziu a testa, surpreso com o tom incomum. "Como assim?" ele perguntou, um pouco desconfiado. Jack lentamente tirou uma carteira do bolso e tirou um pequeno distintivo oficial com seu nome e cargo. Dono de restaurante. Ele estendeu-o na frente de Anthony, deixando que a evidência assimilasse. "Você vê o que é isso?" Jack perguntou, seu olhar calmo, mas penetrante. Anthony deu um passo para trás, as palavras ficaram presas em sua garganta. Você é o dono?" Ele gaguejou incrédulo. Jack assentiu, com um leve sorriso nos lábios. "Exatamente. E hoje à noite você escolheu me insultar na frente de todos os nossos clientes e colegas." O silêncio na sala era ensurdecedor. Os clientes, testemunhando a cena, encaravam Anthony com os olhos arregalados. Seus colegas mal desviavam o olhar, divididos entre o constrangimento e a diversão. Anthony sentiu o pânico crescer dentro de si. Tudo que ele havia feito, cada palavra sarcástica, cada gesto de zombaria, agora voltava para assombrá-lo. Jack continuou calmamente. "Arrogância é fácil, Anthony, mas pode sair pela culatra muito rápido se você não demonstrar respeito." O garçom, vermelho de vergonha, olhou para baixo. Finalmente percebeu que seu comportamento não era apenas rude, mas que acabará de causar uma das maiores reviravoltas de sua vida profissional. Jack então se levantou, seu rosto ainda calmo e sereno. "Não é humilhação que estou buscando, Anthony. É uma lição. Uma chance para você entender que respeito e humildade valem mais do que qualquer arrogância." Anthony, incapaz de falar, apenas assentiu, entendendo que havia chegado ao fundo do poço, e que sua recuperação dependeria unicamente de sua capacidade de aprender. O silêncio que se seguiu à revelação de Jack pairou pesadamente na sala. Anthony, paralisado, sentia todos os olhares fixos nele. Sua arrogância evaporou-se num instante, substituída por medo e vergonha. Ele havia insultado o próprio chefe, sem nem mesmo saber, e diante de uma sala inteira de clientes atentos. Jack sentou-se calmamente, apoiando as mãos na mesa. Sua voz era suave, mas autoritária. "Anthony, não estou aqui para te humilhar. Você cometeu um erro, mas todo erro pode ser uma oportunidade de aprendizado." O jovem garçom, ainda atordoado, gaguejou.
Eu, sinto muito, senhor. Eu não sabia. Jack assentiu e acrescentou. Eu sei. Mas agora você tem uma escolha. Pode continuar se afogando na sua arrogância ou pode mostrar que é capaz de humildade. Então Jack fez algo inesperado. Quero que você escreva uma carta de desculpas aos clientes presentes e à sua equipe. E amanhã, observarei você trabalhando com um espírito renovado. Anthony sentiu o coração disparar. Era uma oportunidade única de se redimir, mas carregava consigo um peso enorme. Ele entendia que sua carreira e reputação dependeriam de sua capacidade de aceitar seus erros e demonstrar uma mudança real. A amiga de Jack, que havia testemunhado toda a cena, sussurrou para ela com um sorriso. Você acabou de receber uma lição que nunca esquecerá. Anthony, sentado ao lado de Jack, sentiu-se pequeno, mas grato. Pela primeira vez, ele entendeu que respeito não é algo que se impõe, é algo que se conquista. E ele sabia que se quisesse ter sucesso naquele restaurante e em sua vida, precisava ser humilde agora. Jack, sempre calma e paciente, terminou sua sobremesa tranquilamente, deixando Anthony refletir sobre seus erros. A noite, que começara com arrogância e insolência, terminaria com uma lição de vida que Anthony jamais esqueceria. Na manhã seguinte, Anthony chegou ao restaurante com uma mistura de nervosismo e determinação. A vergonha do dia anterior ainda pesava sobre seus ombros, mas ele sabia que tinha uma chance de consertar seus erros. Ele segurava a carta de desculpas que Jack lhe pedirá para escrever, tremendo levemente ao entrar na sala. Seus colegas o olharam surpresos. Alguns trocaram olhares de surpresa, curiosos para ver como ele se comportaria após seu comportamento arrogante. Anthony respirou fundo e começou a distribuir suas desculpas, mesa por mesa, com sinceridade. Quero me desculpar pelo meu comportamento ontem à noite. Minha atitude foi inaceitável e prometo mudar. Os clientes, inicialmente surpresos, receberam seu pedido de desculpas com sorrisos hesitantes. Ouviram-se alguns murmúrios de aprovação. Anthony sentiu cada palavra pesar, mas continuou corajosamente, percebendo quanta coragem e sinceridade a verdadeira humildade exige. Jack, sentada a uma mesa separada com a amiga, observava em silêncio. Sua expressão revelava uma satisfação silenciosa. Anthony finalmente estava começando a entender a lição. Não se tratava apenas de reconhecer seus erros, mas de corrigi-los ativamente e demonstrar uma transformação real. Mais tarde naquele dia, Anthony demonstrou atenção a todos os clientes, servindo-os com um respeito e uma paciência nunca antes demonstrados. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra demonstrava uma mudança tangível. Seus colegas, testemunhando essa transformação, começaram a confiar nele e a apoiá-lo. No final do dia, Anthony se sentia exausto, mas orgulhoso. Ele havia confrontado sua própria arrogância e iniciado o caminho para a redenção. Jack, ao se levantar para sair, colocou a mão em seu ombro e disse calmamente: Nunca se esqueça do que aprendeu, Anthony. Humildade não é fraqueza. É a força daqueles que realmente sabem quem são. Anthony assentiu, sentindo que aquela lição o acompanharia pelo resto da vida. O que começara como simples arrogância se transformará em uma profunda compreensão, e agora ele sabia que nunca mais cometeria o mesmo erro. Nos dias seguintes, Anthony trabalhou com uma seriedade renovada. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra dirigida aos clientes demonstrava seu desejo de se redimir. Seus colegas, inicialmente céticos, começaram a notar uma mudança real. O jovem garçom, antes arrogante e zombeteiro, agora parecia movido por um respeito genuíno pelos clientes e pela equipe. Jack, sempre discreta, mas atenta, observava Anthony à distância. Percebia sua diligência e sinceridade, e cada pequena melhora fortalecia sua confiança nele. Certa noite, quando o restaurante estava quase vazio, Jack chamou Anthony para perto de sua mesa. Você tem trabalhado duro nos últimos dias, Anthony. Vejo uma mudança real. Anthony, um pouco surpreso, baixou os olhos humildemente. Obrigado, Sr. Chan. Eu estou fazendo o meu melhor para nunca mais repetir meus erros. Jack sorriu, satisfeita. E era exatamente isso que eu esperava de você. Você entendeu que humildade e respeito não são apenas para seus clientes, mas também para você. Esse reconhecimento foi um ponto de virada para Anthony. Ele entendeu que o verdadeiro valor de um servidor, e de um funcionário em geral, não residia apenas em sua eficiência, mas em sua capacidade de respeitar e servir aos outros com sinceridade. Nas semanas seguintes, a reputação do restaurante melhorou ainda mais. Os clientes retornavam não apenas pela comida excepcional, mas também pela atmosfera acolhedora e respeitosa que Anthony criava. Sua transformação até inspirou outros garçons a melhorarem seu comportamento, e a equipe se tornou mais coesa e harmoniosa do que nunca.
Anthony, agora ciente de seus erros passados, sentia-se orgulhoso de sua jornada. O que ele havia vivenciado com Jackie Chan não foi apenas uma lição de respeito, mas também uma lição de vida, paciência e força de caráter. Naquela noite, quando o restaurante estava fechando, Jack abordou Anthony uma última vez. Continue. Respeito e humildade levarão você mais longe do que você imagina. Anthony assentiu com o coração repleto de gratidão. Ele sabia que aquela experiência o acompanharia para sempre. Poucas semanas após sua transformação, Anthony se tornou um garçom exemplar. Cada gesto era preciso, cada sorriso genuíno, e sua atitude humilde não passava despercebida pelos clientes. Mas Jack, sempre discreta, sabia que a verdadeira lição nunca estaria completa até ser testada em uma situação real. Em uma noite particularmente movimentada, o restaurante estava lotado de convidados VIP e celebridades locais. O caos reinava na cozinha e na sala de jantar, e Anthony precisava atender a várias mesas ao mesmo tempo. A pressão aumentava, e era o momento perfeito para avaliar se sua transformação era sustentável. Em uma mesa, um cliente impaciente e arrogante começou a reclamar em voz alta sobre um prato que considerou simples demais para o preço pago. A tensão aumentou imediatamente e a maioria dos garçons hesitou em intervir. Mas Anthony se aproximou calmamente, respirou fundo e disse com voz firme: "Entendo perfeitamente a sua frustração, senhor. Permita-me resolver isso imediatamente e apresentar uma alternativa que espero que o satisfaça." O cliente, surpreso com o tom respeitoso e paciente de Anthony, foi se acalmando aos poucos. O ambiente no salão começou a ficar agradável novamente, e os outros garçons, impressionados, observaram seu comportamento. Jack, sentado à sua mesa de sempre, observava a cena com um leve sorriso. Ele sabia que aquele momento era crucial. Anthony havia sido posto à prova sob a pressão real de um serviço difícil e acabará de provar que sua transformação era genuína e profunda. No final do culto, Jack se aproximou de Anthony e colocou a mão em seu ombro. "Veja bem, Anthony, o verdadeiro respeito não se mede apenas nos momentos fáceis, mas principalmente nas situações difíceis. Você se manteve humilde e profissional, e é isso que faz de você um verdadeiro servidor e um homem digno de confiança." Anthony, sem fôlego mas orgulhoso, sentiu uma onda de orgulho e gratidão invadi-lo. Sabia que cada momento daquela noite fora uma lição prática e que sua arrogância do passado agora era uma lembrança distante. Naquela noite, enquanto os clientes saíam do restaurante com sorrisos e elogios, Anthony percebeu que sua vida havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um garçom, havia se tornado alguém que conhecia o valor da humildade, do respeito e da paciência. Com o passar das semanas, Anthony se tornou um pilar do restaurante. Sua transformação não se limitava mais à sua atitude em relação a Jackie Chan. Ele tratava cada cliente, cada colega e cada tarefa com o mesmo respeito e rigor. Toda a equipe começou a se inspirar em seu exemplo, e a atmosfera no restaurante mudou radicalmente. Certa noite, Jack convidou Anthony para sentar-se à sua mesa para um jantar especial. O jovem garçom ficou surpreso e um pouco nervoso. Jack sorriu. "Anthony, queria parabenizá-lo por tudo o que você conquistou. Você não só mudou seu comportamento, como também inspirou as pessoas ao seu redor." Anthony abaixou a cabeça e se moveu. "Obrigado, Sr. Chan. Eu nunca pensei que uma lição pudesse transformar tanto a minha vida." Jack colocou a mão em seu ombro. "Lembre-se sempre, a humildade gera respeito, e o respeito abre portas que a arrogância fecha." Este jantar também foi uma oportunidade para Jack revelar algo inesperado aos outros funcionários. Ele contou como Anthony havia sido arrogante e ofensivo na primeira vez que o serviram, e como ele havia escolhido lhe dar uma chance de se redimir. A equipe ouviu atentamente e impressionada com a paciência e a sabedoria de Jack, e com a redenção de Anthony. Daquele dia em diante, Anthony se tornou um exemplo vivo para todos. Os novos funcionários ouviram sua história assim que chegaram. Entendendo que um erro pode se transformar em uma oportunidade de aprendizado se demonstrarmos sinceridade e humildade. O restaurante prosperou ainda mais, não apenas pela comida e pelo serviço, mas também pelo exemplo inspirador que Anthony deu a toda a equipe. Jack, observando, sorriu interiormente. Ele sabia que havia conquistado mais do que apenas corrigir comportamentos. Havia plantado as sementes de um verdadeiro espírito de respeito e colaboração. Anthony, antes arrogante, percebeu que sua vida profissional havia mudado para sempre. Ele não era mais apenas um garçom. Havia se tornado um símbolo de redenção, paciência e respeito, e essa transformação ficaria gravada em sua mente para sempre. Poucos meses depois, o restaurante italiano de Manhattan desfrutava de uma reputação ainda mais estelar do que antes.
Os clientes vinham tanto pela qualidade excepcional da comida quanto pela atmosfera calorosa e respeitosa criada pela equipe. Anthony, antes arrogante e zombeteiro, tornará-se um garçom exemplar. Cada gesto, cada sorriso, cada palavra refletia a humildade e o profissionalismo que aprenderá com Jack Chan. Certa noite, quando o restaurante estava se preparando para fechar, Jack se aproximou de Anthony e disse, com um sorriso discreto: Anthony, veja o quanto você evoluiu. Você aprendeu que respeito e humildade não são apenas palavras, mas ações que demonstramos todos os dias. Antônio, com o coração cheio de gratidão, respondeu: Obrigado, Sr. Chan. Sem a sua paciência e exemplo, eu jamais teria me tornado a pessoa que sou hoje. Jack colocou a mão em seu ombro e concluiu: Lembre-se sempre desta lição. Ela lhe será útil em todas as fases da sua vida. A arrogância pode te derrubar, mas a humildade te fará crescer. Anthony sorriu, sabendo que havia passado por uma profunda transformação. Sua arrogância fora substituída pela sabedoria, sua impulsividade pela paciência e sua zombaria pelo respeito. A experiência não apenas mudará sua carreira, mas transformará toda a sua vida. Os clientes, testemunhando a atmosfera única do restaurante, retornavam regularmente, alguns conhecendo a história de Anthony e admirando sua trajetória. A equipe, inspirada por sua redenção, passou a trabalhar com mais coesão e profissionalismo do que nunca. Essa lição, gravada na mente de Anthony, permaneceria para sempre em sua memória. Um simples encontro com um cliente que se tornará mestre e mentor foi suficiente para transformar a arrogância destrutiva em força construtiva, e torná-lo um exemplo vivo para todos que o observavam. E assim, o que começou como um simples jantar, marcado pela arrogância e insolência, terminou com uma profunda lição de vida, respeito e humildade. Uma mudança duradoura que nem o tempo nem as circunstâncias puderam apagar.